Graça e paz, tudo bom, meus queridos? Estamos aqui novamente para mais uma live, nessa quarta de conexão em guerra espiritual. É uma bênção continuarmos com essas lives que são preparadas por Deus. Fico muito feliz daqueles que têm acompanhado, que estão compartilhando, tenha servido para abençoar também outras vidas além do nosso círculo de amizades, a nossa rede de conexões. Né? Fico muito feliz por isso. Deus te abençoe por cada compartilhamento, por cada comentário. Preciso só justificar uma coisa, que tem muita gente. Por favor, continue mandando. No final da live eu vou ler todas as mensagens, a gente vai responder. Tenho certeza que no mínimo uma curtida vai ter, tá bom? Eu estou usando a câmera traseira. Você não respondi, né? Então é por isso, tá bom, irmãos? Não é alienação e não é porque eu não queira cumprimentar todos. Então que Deus abençoe todos que já estão conectados, aqueles que vão se conectar, aqueles que vão assistir esse vídeo depois, hoje, amanhã, daqui a alguns dias. Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Lembrando das apresentações, somos da Conexão Adonai Church. Meu nome é Fernando Tenório, pastor Fernando, amém? Que Deus possa te abençoar através dessa live. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por este momento de comunhão, pela ferramenta, Senhor, tão especial que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que através dela vidas, não só dentro do nosso círculo de amizade, das nossas redes de conexão têm sido abençoadas, mas muitas pessoas, Senhor, têm sido abençoadas através de cada visualização, Pai. Senhor, que neste momento o Senhor possa cobrir a vida dos teus filhos com toda a sorte de bênçãos espirituais, materiais, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida de cada um, nos ajudando, Pai, para que nesta noite possamos abrir o nosso coração, tornar a nossa mente alerta, que nossa vida seja boa terra, Pai, preparada para receber a semente, que eu acredito, creio, o Teu Espírito Santo irá lançar sobre a nossa vida. Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que nesta noite, Pai, nossa fé possa ser acrescida, ela possa ser aumentada, ela possa ser desenvolvida, Pai. Que nesta noite nossa fé possa ser aperfeiçoada. Senhor, como este dia é um dia de guerra espiritual, Pai, eu quero repreender toda sentença, todo decreto, Pai. Eu quero repreender agora toda afronta, toda investida, toda arremetida satânica, maligna, diabólica, demoníaca sobre a vida dos teus filhos. Pai, coloque por terra agora, em o nome de Jesus, todas as palavras de maldição, orações contrárias, tudo aquilo, Senhor, que vem para perturbar, afligir, oprimir, tudo que vem, Senhor, para atribular o coração dos teus filhos, caia por terra agora, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, que o Senhor venha repreender toda voz de incredulidade, palavra que é emitida e é recebida no mundo espiritual como voz de encantamento, de feitiçaria. Senhor, caia por terra agora um mal olhado, olhar de inveja, toda e qualquer palavra, oração e olhar de agouro sejam repreendidos em nome de Jesus, Pai. Venha desfazer toda artimanha maligna contra a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, coloque por terra retenções, travamentos, bloqueios, embargos, embaraços, tudo que possa obstruir nesta noite, Pai. Que o Senhor venha repreender e trazer sobre nossa vida a tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como é bom estar na presença de Deus. Eu gosto sempre de começar dizendo que nesse momento não tem nenhum outro lugar que eu gostaria de estar mais do que aqui onde eu estou. Esse é o lugar de sermos abençoados por Deus. O lugar que Deus reservou para liberar sobre a nossa vida aquilo que Ele tem de melhor. A palavra do Senhor diz que se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra.
Essa mensagem que foi entregue através de Isaías, está lá no capítulo 1 de Isaías, verso de número 19, se não me falha a memória. É uma mensagem, irmão, muito atual, porque eu vejo pessoas que até querem o melhor dessa terra, mas não ouvem. E se você participou conosco da live de domingo, vai se lembrar de um dos conselhos, né? Que nós precisamos como ponto de reflexão. Ouça mais do que você tem servido. Então, não adianta só servir a Deus, não adianta só querer. Você precisa ouvir. Ouvir o que Deus tem para você. E com certeza você vai comer. Comer o melhor dessa terra não significa não passar por momentos de dificuldade. Comer o melhor dessa terra não significa não viver sofrimento, tribulações, enfermidades, privações. Comer o melhor dessa terra nem sempre significa estar tudo bem. Entenda isso. Paulo, ele nos exortou que deveríamos tomar toda a armadura de Deus para que pudéssemos resistir às astutas ciladas do diabo. E ele diz ainda que nós deveríamos ter essa armadura, usar essa armadura para que estivéssemos preparados para o dia mau. E eu gosto dessa colocação de dia mau, porque ela faz menção a um curto período de tempo. Ele poderia dizer para que possais resistir ao mês mau, ao ano mau, à década má. Ele poderia dizer ao século, ao milênio mau. Mas ele diz ao dia mau. Eu não sei se você já começou a entender o que Deus tem preparado para você, mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. A sua estadia nesse período chamado dia mau tem data de validade, por isso é dia mau. Tem um prazo para expirar, por isso é dia mau. E eu creio que nessa noite Deus está na terra, o nosso dia mau. Eu não sei o que você viveu nesse período que estamos em prevenção, né? Na nossa quarentena, no confinamento. Eu não sei quais foram as suas dificuldades, os motivos que talvez te fizeram desesperar o coração, que te fizeram entristecer, ter medo do futuro, né? Alguns tiveram pânico de enfermidade, ou agora muitos estão tendo medo com relação à escassez financeira, ou até o esgotamento. Eu não sei o que você está passando, ou passou nesse período, mas eu acredito piamente, eu acredito com muita convicção de que aquilo que Deus tem para nós é o melhor dessa. Se nós conseguimos vencer esse período e viver é a prosperidade preparada por Deus. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Sem esquecer aquilo que nos prejudicou, aquilo que nos perturba. É impossível viver prosperidade. E a prosperidade eu preciso entender o que ela significa na presença de Deus. Porque prosperidade não é abastança financeira, não é quantidade de bens, não são posses. Prosperidade, irmão, não é você ter uma conta bancária gorda ou dizer que você tem muitos carros ou muitas propriedades. Não é ser um empresário de sucesso, isso não é prosperidade. Eu não consigo, irmão, para ministrar para algumas mulheres que foram mães. Misericórdia, pastor. Eu lembro. Eu falo assim, poxa, mas então, por que Jesus disse que esqueceria? O tom da expressão esquecer, tanto no que José está falando, quanto no que Jesus falou, é não levar em consideração, não levar em conta, porque o benefício recebido, a conquista obtida é maior do que o sofrimento, é maior
do que a dificuldade vivida, e é aqui que a gente começa essa mensagem, para você viver um novo tempo na sua vida, Deus vai te levar a esquecer de algumas coisas, não em âmbito literal, mas Ele vai te mostrar que aquilo que você está passando não vai se comparar com aquilo que Deus preparou para você. E essa guerra, ela não é uma guerra só espiritual, mas ela é uma guerra, irmão, emocional. Essa guerra está dentro da sua vida, e eu estou aqui para te dizer que Deus vai te auxiliar a vencer essa guerra dentro de você, que não te deixa desprender do seu passado, que não te deixa desprender daquilo que os seus pais, os seus irmãos, a sua família te fez, que não te deixa esquecer daquilo que os irmãos da igreja porventura vieram ali fazer, que os vizinhos aí da rua da tua casa lhe fizeram, que os seus amigos ou companheiros ou colegas de trabalho te fizeram. Eu não sei se você já está entendendo, mas para você viver prosperidade, você precisa se desprender daquilo que tem te consumido, porque não é possível ter bem-estar aonde existe pensamento relativo ao poder te colocar num novo patamar, numa nova fase da tua vida, te passar para um novo estágio. Você vai ter que esquecer, mesmo que seja por um tempo, para viver aquilo que Deus tem de prosperidade para a tua vida. Agora olha só, para a gente começar a entender o que Deus está falando, eu tenho que ser levado a esquecer, para eu poder viver a prosperidade na crise, conflito, na aflição, no caos, no sofrimento. Você percebe que José, agora ele está com 30 anos, quando ele começa a governar. E eu imagino que aos seus 31, 32, enfim, 30 anos ele tinha quando o Senhor lhe concede os seus filhos. Quando ele levanta o primeiro filho dele e ele diz assim: vou te chamar, rapaz, de Manassés. E ele justifica. Porque o nome Menaché no hebraico significa literalmente levado a esquecer. E ele justifica. Por que eu estou te dando esse nome, meu filho? Levado a esquecer. Porque Deus me conduziu a me esquecer dos meus dias difíceis, do meu trabalho, de tudo o que me deu trabalho para eu chegar até aqui, de todo o sofrimento que eu vivi para chegar até aqui. E ele me fez desconectar da casa de meu pai, daquilo que ele, para que eu pudesse viver uma nova fase na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus te levar para a próxima fase, Ele vai ter que te levar a esquecer. Eu não sei se você já está começando a entender, mas tem hora que o que nos impede de passar para a próxima fase é aquilo que nós cometemos na presença de Deus. Muitas vezes um pecado, uma falha, um erro no meio da nossa trajetória, uma decisão que comprometeu muita coisa na nossa vida. E aí, irmão, é um negócio interessante. A gente fica vivendo um complexo de culpa que nos impede de viver coisas grandes na presença. Nós sempre vamos achar que não merecemos. Nós sempre vamos achar que nós não temos dignidade para ter ou receber aquilo que está na nossa vida. Agora entenda uma coisa em nome de Jesus. Se o que Deus faz por nós fosse por mérito, com certeza nós não teríamos nada. Mas o que Ele faz por nós é graça. Pensa pelo nosso. Entenda algo, que quando Deus te permite falhar, cair, quando Ele te permite transgredir, entenda isso, eu não estou dizendo que Deus está te fazendo pecar, mas quando nós erramos na presença de Deus, que a nossa falha, vulnerabilidade, fragilidade, quando as nossas limitações, elas se tornam visíveis, patentes, quando elas se tornam notórias, quando Deus permite que algo na nossa vida apareça, não é porque Ele queira, não é porque Ele nos queira
tirar do centro da vontade dele ou nos impedir de alcançar algo que pela graça ele nos dá. Ele simplesmente torna nítido aquilo que você tem como fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade, insegurança na sua vida, para te mostrar que mesmo ele escolheu, mesmo você sendo, irmão, vulnerável, foi você que ele escolheu. Quando você erra, quando você falha, você tem um Deus, tem um olhar para você e vai dizer, um pai que deixa eu te dar um abraço, um pai que vai dizer para você, filho, sobe aqui no meu colo para eu te explicar como que você não vai errar na próxima vez. Qual é o pai que quando o filho erra, o despreza? Qual é o pai verdadeiro que quando o filho toma uma decisão desacertada, comete um erro diante dele, não vai pegar ele e dizer, olha, vem cá que eu vou te ajudar, para você não errar mais nisso. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais o nosso pai. Agora, se você continuar vivendo o seu complexo de culpa, a sua autocomiseração, ficar tendo dó de si mesmo, essa autoflagelação, que você se acostumou a ela, você nunca vai passar para o próximo nível, que é o da prosperidade. Porque a prosperidade que Deus tem para nós não tem a ver com mérito. Estou cansado de ver pessoas dizendo, estou fazendo, pastor, estou indo lá. E eu até entendo, irmão, as expressões que a gente fala, porque eu também, por força de expressão, digo que a gente está pagando o preço. Mas, meu querido, quem pagou o preço do Calvário, ele já pagou um preço para que os nossos... Deixa eu fazer uma leitura que você vai entender. Olha o que ele fala sobre pecado e transgressão, e isso aqui, para você ter uma noção, isso é Velho Testamento. Mas a cruz do Calvário vem para cumprir aquilo que está no velho, e para pôr um fim em sacrifícios que eram necessários ser feitos, sendo feito apenas um sacrifício por toda a humanidade, por todos aqueles que existiriam. Agora olha só o texto, Isaías capítulo 43, verso de número 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga, meu Deus, isso é muito forte, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim. Você está entendendo o que Deus está falando? Por amor dele, ele apagou as suas transgressões. Agora escuta o final. E que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Meu querido, eu acho interessante o texto dizer apagar a transgressão. Porque uma vez eu ouvi uma ministração e esse pastor dizia assim, o nosso presente está acontecendo nesse momento. Isso que nós estamos vivendo. O nosso futuro depende daquilo que nós estamos fazendo agora. Então o nosso futuro pode ser mudado. Esse parte de Deus, ele vai te levar a esquecer de todos os seus dias difíceis, porque você vai viver não dias fáceis, mas dias prazerosos na presença de Deus. Você vai viver no meio de toda essa crise, caos, desse colapso, dessa calamidade, dessa pandemia, desse sofrimento, dessa aflição, você vai viver prosperidade na presença de Deus. Mas você precisa sair desse teu passado que te subjuga. Eu não sei se você ainda não entendeu, mas eu quero fazer mais uma leitura. E aqui começa muito esclarecimento da parte de Deus. Como eu consigo passar então para a próxima fase? Talvez você esteja aí com vontade de perguntar, e eu não sei nem se você colocou isso aí na live. Pastor, como que eu faço para sair dessa fase? Deixa eu te falar uma coisa, a gente não precisa dar ajuda para Deus, para Ele concluir a obra dele na nossa vida, mas a gente tem que dar abertura. Eu não preciso ajudar Deus a fazer o que Ele tem que fazer na minha vida, mas eu tenho que dizer, estou disponível. Porque se Deus me chamar ou te chamar, e você não disser, fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo te escuta, dificilmente Ele vai continuar um diálogo com você.
Mas quando você dá abertura para Deus trabalhar em áreas da sua vida que até hoje você não deu, você pode ter certeza de uma coisa: nessas áreas aonde você fracassou, aonde houve falência, aonde as suas emoções elas foram trituradas, moídas, maceradas, massacradas, aonde o seu emocional padeceu, é aonde Deus vai te dar a vitória. Deixa eu te falar, Paulo ele deixa um ensinamento super interessante de como alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Os irmãos da igreja de Filipos começaram a discutir entre eles e fazer uma afirmação de que Paulo era um homem perfeito. E isso chega aos ouvidos de Paulo, e eu percebo que Paulo era um homem muito preocupado que as pessoas o engrandecessem, porque ele já havia fariseu helenista, um homem que seguiu o farisaísmo à risca, um homem conhecedor da lei, e para quem não sabe, ele não era só um doutor da lei, o Rabã ele era, não era só um rabino, ele era um Rabã, ele era um mestre de mestres. Quando ele está diante da autoridade romana, ele diz assim: olha, eu não só sou judeu, fariseu, mas eu carrego a lei oral. E essa lei oral, irmão, era algo muito sério, porque ela era passada de mestre para discípulo. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo tinha vivido a grandeza. O seu nome era Saulos no grego, Shaul no hebraico, Saul. Significa requerido, requisitado. Agora olha só que interessante. Paulos no grego significa pequeno. E ele não gostava que as pessoas o elevassem como se ele estivesse deles. No cristianismo, na humanidade, não gostava de ser elevado. A igreja de Filipos começa a discutir a respeito da conduta de Paulo e chamam ele de varão perfeito. Olha a resposta que ele dá na carta de Filipenses, no capítulo 3, verso de número 12. Não julgo que eu tenha recebido ou conquistado a perfeição. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo. Eu gosto de uma tradução que é a Almeida Revista e Atualizada, e ela diz o seguinte: não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu não julgo ter alcançado o que vocês estão falando aí em Filipos, que eu tenha alcançado. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Ele não está dizendo que ele não esteja preocupado com perfeição, mas ele está dizendo: o meu foco não é me tornar perfeito. O meu foco é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo muita gente preocupado com a perfeição e atingir a perfeição e atingir plenitude no cristianismo. E isso, irmão, não está errado. Mas muitas vezes nos esquecemos do básico. E o básico para Paulo era fazer a vontade de Deus. E ele está dizendo o seguinte: não é que eu não estou lutando para ser perfeito não, mas deixa eu falar para vocês que a perfeição vai ser consequência da minha caminhada com Deus. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes eu converso com algumas pessoas que me dizem o seguinte, pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, e eu digo assim: olha, volta. Você está precisando do quê? Você precisa de ajuda? Você quer que a gente venha orar com você?
Vocês querem que a gente faça um culto? Não, pastor. Primeiro eu preciso parar de beber. Não, pastor. Primeiro eu preciso parar de fumar. Pastor, sabe o que é? Eu ainda tô, né? Eu tô pulando, né, uma cerquinha, pastor. Eu ainda tô fazendo uma coisinha errada aqui, outra ali, pastor. Eu ainda não dá, pastor. Então vamos fazer o seguinte: eu preciso parar com isso. Quer dizer, acha que tem que alcançar a perfeição, atingir perfeição, para depois eu entrar na presença de Deus, para depois eu voltar para a casa do Senhor. Irmão, a gente não tem que parar de pecar para entrar no centro da vontade de Deus. A gente entra no centro da vontade de Deus para parar de pecar, porque quando o meu foco é a vontade de Deus, o que está à volta deixa de ser foco. Eu começo a caminhar para a estatura de varão perfeito, não porque eu esteja buscando perfeição, mas porque eu estou buscando fazer a vontade de Deus. Então Paulo diz: pare de dizer que eu sou um varão perfeito, pare de buscar a perfeição, mas faça uma coisa que eu estou fazendo: buscar conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Agora escuta isso, verso de número 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quer dizer, a conquista. Não julgo ter alcançado o quê? O aquilo. Lembra que acabamos de ler? Conquistar aquilo. Aquilo o quê? Aquilo para o qual eu fui conquistado. Então eu não estou julgando que eu conquistei isso. Irmão, quando ele fala de perfeição, tem uma coisa que chama a minha atenção, porque ele diz assim, ó: não que eu já tenha recebido ou obtido. Veja bem, ele está dizendo, primeiro, Deus não me deu como dom ou graça a perfeição. E outra coisa, eu também não obtive, eu não conquistei. Não há mérito em mim que me tenha feito chegar a esse patamar. Mas eu estou querendo conquistar aquilo. Aí ele explica, irmão, o que fazer para conquistar aquilo. E deixa eu colocar algo para você nessa noite. Eu não sei o que é o aquilo na tua vida. Na vida de José, o aquilo era ver o sonho profético se concretizar na vida dele. Você sabe por que José conseguiu chegar à concretização de todos os sonhos proféticos? Porque, entenda, aos 30 anos ele começa a reinar como governador no Egito. Mas isso não era promessa de Deus na vida dele. Já vi muita gente falar, e com 30 anos Deus cumpriu a promessa. Não, irmão, a promessa era ver 10 feixes de trigo se dobrar e depois 11 estrelas, sol e lua se curvar. Quando que isso se completou, irmão? Quando ele estava para completar 40 anos de idade. Agora olha só que coisa interessante. Por que ele chegou à conquista do seu sonho profético? Porque ele conseguiu vencer o seu passado. Ele conseguiu deixar para trás aquilo que podia estar perturbando a mente dele. E ele diz: foi Deus que me levou a esquecer os meus dias difíceis e a casa dos meus pais. Mas eu não consigo acreditar que isso seja literal. Eu vou continuar falando isso para você entender uma coisa. Deus não está dizendo que você vai esquecer da pessoa que te prejudicou, meu querido, mas Ele vai fazer você esquecer daquilo que te prejudicou, para você poder entrar num tempo de felicidade. Você sabe o que Deus está planejando para nós agora? Irmão, isso é palavra profética. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a terra. Não sarou a terra, está tudo ok. Agora deixa eu te falar que para a gente chegar a esse patamar, a gente tem que vencer coisa dentro de nós mesmos. Tem gente que nesse período que não está indo para a igreja, que não está mais fazendo culto doméstico, que não está indo para núcleo, célula, não está indo para mais nada, né? Pequeno grupo, sei lá como é que você está chamando. Deixa eu te falar uma coisa. Está começando a dar lugar porque não deveria dar lugar. E é nessa hora que a gente é retirado do centro da vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa voltar para entrar no centro da vontade de Deus, porque as coisas não podem te afastar simplesmente pelo fato que você não está congregando. Agora olha só que coisa interessante. Ele vai esquecendo, ele vai deixando para trás e ele vai sendo conduzido porque está na frente dele. Vamos lembrar de Paulo de novo? Paulo está dizendo: olha, eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. O que é o seu aquilo? O que é a vontade de Deus na sua vida? Porque tem gente, irmão, que começou a se afastar tanto de Deus aí nesse período de confinamento, que agora ele está com vergonha de entrar na presença de Deus. Assiste a live, mas já não está sentindo mais nada na vida. Participa de um culto,
né, online, mas já não está sentindo mais nada na vida. Por quê? Porque existe algo que está dentro da tua vida tentando te fazer prender e impedir de você conquistar aquilo. Você sabe que esse período de confinamento, irmão, para mim é uma ferramenta de Deus para nos estruturar, para que nem o afastamento de congregar nos afaste da presença dele ou do aquilo que ele tem para nós. Agora deixa eu continuar a leitura. Continua lá, Filipenses capítulo de número 3, verso de número 13 que a gente estava lendo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Havê-lo aquilo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Escuta isso, estão diante de mim. 14, prossigo para o alvo, irmão, escuta, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é teu alvo? Tem cristão, irmão, que porque parou de congregar perdeu o alvo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não vou conseguir ler a tua resposta, mas se você quiser colocar aí, vai ser muito bacana depois para a gente ver o que você pensa. Quando um arqueiro, quando um praticante de tiro ao alvo, seja com qual tipo de arma for, né? Besta, arco e flecha, pistola, fuzil, carabina, rifle, enfim, estilingue, não sei o que é. Mas olha só a pergunta, quando um praticante de tiro ao alvo, e muita gente, eu sei que tem até esse brinquedinho em casa, coloca na parede para lançar dardo. Um praticante de tiro ao alvo, quando ele olha para aquilo que está na parede, ele mira onde? Alguém vai dizer aí, talvez até esteja colocando na live, mira no alvo, pastor. E aí eu vou te dizer o seguinte, irmão, ninguém que pratica tiro ao alvo, mira no alvo. Que isso, pastor? Agora eu não entendi nada. Então, a pessoa olha pro alvo, mas não mira no alvo? Não, eu vou te esclarecer uma coisa muito bacana. Todos eles miram na mosca. É o centro do alvo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você mirar no alvo, é mais fácil de você errar o alvo. Mas se você mirar na mosca, pode até ser que você não acerte na mosca. Pelo menos não no começo. Não quando você ainda não está treinado para isso. Talvez você acerte, né, um pouco para cima no 20, no 30, no 40, no 50, no 100. Mas se você tiver de olho na mosca, que é o centro desse alvo, com toda certeza, pelo menos no alvo você vai acertar. Mas tem pessoas que já estão perdendo até o alvo. Paulo, ele está dizendo o seguinte, eu prossigo para o alvo, mas a gente tem que mirar na mosca, irmão. Porque se você mira na mosca, a probabilidade de você errar o alvo é infinitamente menor do que se você estivesse só olhando para o alvo. Deixa eu te falar uma coisa. Para você conseguir conquistar o aquilo, e eu não sei qual é o seu aquilo, para você poder viver o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, você tem que deixar as coisas que estão para trás, meu querido. Tem muita gente que vive de glória de passado. Tá parecendo hino daquele time de futebol. Nem sou torcedor de nenhum time, irmão, pelo amor de Deus. E nem tô fazendo comentário para tirar sarro de ninguém, de nenhum time. Mas tem um time aí que tem um hino desse, as suas glórias, eu acho que é isso, né? Suas glórias são do passado, vem do passado, sei lá. Você vê que eu não manjo nada de futebol. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem cristão, irmão, que fica lembrando de passado e de glória de passado. Tem cristão que fica lembrando de glória de quando nem era cristão. De um tempo em que você nem servia a Deus. E se você não serve a Deus, irmão, não adianta. Você pode dizer para mim, não, mas eu não era servo de Satanás, irmão. O meio termo, que é nem servir um, nem servir outro, é servir a Satanás também, porque para Deus não tem morno, ok? Frio, você já sabe para onde vai. Morno, ele fala que vomita. Então, com ele só tem uma coisa, é quente. No sentido de que você tem que estar pleno na presença dele. E é quando eu caminho olhando para a mosca, caminho na direção do alvo, que eu sou pleno na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, em nome de Jesus, você vai esquecer daquilo que ficou para trás.
Você vai desprender do seu passado em nome de Jesus, porque Deus está preparando uma nova fase para a tua vida, um tempo de prosperidade, um tempo de felicidade, mas para atravessar essa fase, você vai ter que romper o teu passado. E é aqui que essa mensagem, irmão, ela começa a encaminhar para o final. Deus vai te levar a esquecer, porque para você viver o tempo de Efraim, irmão, você tem que se desprender do tempo que ele colocou e chamou Manassés. Deixa eu te falar uma coisa. Eu podia parar agora e orar por você e te dizer, olha, vou orar para Deus derramar unção de Manassés. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. E eu sou, irmão, não me conhece, eu sou pentecostal, tudo. Mas Manassés não é unção não, irmão. Manassés é treinamento. Manassés, irmão, não é unção. Manassés, irmão, é processo. Manassés, irmão, não é unção. Manassés é estudo. Manassés, eu não sei se você está entendendo, deixa eu te explicar. Você não vai receber uma unção de Manassés que vai fazer você esquecer das coisas. Não! O que Deus está fazendo você passar vai te treinar. O que Deus está fazendo você passar vai te aperfeiçoar. O que Deus está fazendo você passar, o processo vai te levar a esquecer. Porque de uma vez por todas, o teu passado tem que ficar no passado. Não tem como viver futuro de prosperidade se a tua vida está presa no teu passado. Agora entenda isso. Quero falar do versículo 52 de Gênesis 41. Para a gente encaminhar para o fim. Quanto ao segundo filho, ele chamou Efraim. Efraim no hebraico não significa Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Eu vi já muita gente ministrar sobre isso. O que significa Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento? Não, irmão. Efraim no hebraico significa duplo monte de cinza. O que tem a ver com Deus me fez próspero na terra da minha aflição, querido? Nada. Ele está aqui justificando o nome Efraim, porque Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento, na terra da minha aflição, na terra da calamidade, na terra do caos, na terra da pandemia, na terra da peste, na terra da dificuldade, na terra do colapso. Olha, irmão, eu não sei o que você está querendo chamar isso. Terra do conflito. Escuta isso, irmão. Efraim não significa Deus me fez próspero na terra do meu conflito. Ele está dizendo que Deus fez ele próspero quando ele esqueceu dos dias difíceis, do seu trabalho árduo, daquilo que ele sofreu para chegar ali, daquilo que a família fez com ele, para ele sair do seio familiar e ir parar numa casa como escravo e, por consequência, depois ir parar num calabouço. Escuta isso, irmão. Quando ele diz Efraim será seu nome, ele está dizendo duplo monte de cinzas. Agora, para nós isso não tem muito sentido, irmão. Se a gente falar em monte de cinza, para conectar isso com prosperidade não faz sentido nenhum. Então eu preciso te explicar que quando se vê monte de cinza, aí é cultura que não é a nossa. Se fala de prosperidade. Se fala de ser frutífero, porque o nome Efraim significa literalmente ser duplamente frutífero. Meu Deus, isso é muito forte. Eu quero orar por você agora, para você entender algo. Deus vai te capacitar, Ele vai te treinar, Ele vai te habilitar, Ele vai, irmão, te aperfeiçoar para você ser levado a esquecer do teu passado, daquilo que te gera complexo de culpa, que te faz entrar em patamares de autocomiseração, de ter dó e piedade de si mesmo, de ficar se flagelando, autoflagelação, de você ficar se massacrando por erros que você cometeu. Deus vai te capacitar e Ele vai te tornar duplamente frutífero. Sabe aonde você foi massacrado emocionalmente? É aonde você vai testemunhar. É aonde você vai mostrar para as pessoas como sair disso. Porque aonde você foi ferido, você não vai ferir, mas você vai transmitir cura para a vida das pessoas. Eu tenho uma mensagem profética da parte de Deus. Ele vai te levar a ser duplamente frutífero na presença dele. Agora escuta isso. José, ele está sendo frutífero não para mostrar para alguém. Você sabe uma coisa que me chama a atenção, irmão? Eu não ia nem falar disso hoje, né? Estou aí ouvindo algo da parte de Deus sobre o tolo, o inteligente e o sábio. E eu quero falar para você a respeito do tolo, do inteligente e do sábio. Quando
recebe uma bênção da parte de Deus. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui, me dá um minutinho. Escuta isso. Quando o tolo é abençoado, o que ele faz, irmão? Você saiu lá do seu tempo difícil, dos seus dias difíceis, o dia mal acabou. O que o tolo faz, irmão? Esfrega na cara de todo mundo. Posta e coloca assim: olha Deus honrando. Irmão, isso é atitude de tolo. Você não precisa fazer isso, irmão. Você não precisa mostrar para ninguém que você está sendo próspero. Eu fico imaginando, irmão, né? Se quando José começou a reinar, se Potifar não era vivo ainda, se ele não fazia parte da corte. Eu fico imaginando, porque teria isso, irmão, muito provavelmente teria. E José chegando no palácio, esfregou na cara de Potifar que agora ele era o governador. Esfregou na cara da mulher de Potifar que agora ele era o governador. Podia ter tirado a história limpa, coisa de tolo, irmão. Eu acho interessante que o tolo, quando ele recebe ataque, ele revida. Deixa eu te falar do inteligente, quando é abençoado. O inteligente, quando ele é abençoado, ele não faz questão de mostrar para todo mundo, mas ele fala para os mais chegados: olha, fui abençoado, gente, olha aqui, ó, fui abençoado. Mas eu aprendi uma coisa, que o sábio, ele deixa o anjo contar. Não sei se você entendeu isso. Mas lá em Lucas capítulo 1, a história conta que o anjo aparece para Zacarias dentro do lugar santíssimo, onde ele estava levando incenso. E ele fala: tua mulher vai gerar. A Bíblia diz que quando ela concebe, ela se oculta por 5 meses. E quem vai contar para a prima dela, Maria, é Gabriel. Ele fala: aquela tua prima, Isabel, a quem dizem ser estéril, ela está grávida. Irmão, Isabel, com a idade que ela tinha, não podia sair esfregando. Se fosse tola, sair esfregando na cara de todo mundo: olha Deus honrando aqui, ó, olha Deus honrando. Naquele tempo é óbvio que não tinha uma rede social. Eu canso de ver gente fazer isso, irmão. Olha Deus honrando aqui. Recebe uma bênção e quer esfregar na cara dos outros. O inteligente, se ela fosse inteligente, irmão, ela teria procurado os mais chegados, os mais íntimos, e aí ia falar: ó, Deus me honrou. Mas ela toma o papel de sábia. E ela não falou nada para ninguém. Ela foi deixando o tempo mostrar. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que recebe um ataque e age como tolo, revida. Troca, né? Ou devolve na mesma moeda, ou muito pior. O inteligente, irmão, quando ele recebe um ataque, ele fica tentando se justificar. Ele mostra as suas razões. Mas o sábio, você sabe o que ele faz? Deixa Deus justificá-lo. Irmão, eu não sei se você entendeu a mensagem de hoje, mas eu vou te falar uma coisa. Deus está te capacitando, Ele está te treinando, Ele está te instruindo, Ele está te habilitando, Ele está te aperfeiçoando para você esquecer das coisas que ficaram para trás. E Ele vai te abençoar. Porque feliz é o homem quem o Senhor perdoa pecado e encobre, né, transgressões. Quem Ele de fato abençoa. É feliz. Você não precisa esfregar isso na cara de ninguém. Porque o que Deus está preparando para você é um duplo montão de cinza. Monte duplo de cinza, ser duplamente frutífero. O que Deus está preparando para você é ser 2 vezes mais abençoado do que você imagina. Deixa eu te explicar uma coisa, e agora eu concluo essa mensagem. Quando José está levantando seu segundo filho, ele fala: seu nome vai ser Efraim, duplo montão de cinza, duplo montões, né, de cinzas. Querendo justificar: eu sou duplamente frutífero, ele está dizendo: eu achei que Deus ia me abençoar, mas o que ele fez comigo, irmão, é o dobro de tudo que eu imaginava. Porque ele me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Você quer prosperar na sua terra de aflição? Você quer ser feliz? E agora eu concluo te dizendo o seguinte: prosperidade, irmão, que José está falando, tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com status, cargo, posição social, não tem nada a ver com bens materiais, riqueza, não tem nada a ver com poder, não tem nada a ver com fama. A prosperidade que ele está falando é: eu tive bem-estar enquanto eu estava sofrendo. Deixa eu te falar,
Deus vai te treinar, habilitar, capacitar, instruir, aperfeiçoar para você esquecer aquilo que estava perturbando a tua mente. Porque de uma vez por todas, Deus vai te levar para um novo patamar. E nesse patamar, você vai olhar e vai dizer: Deus me fez próspero, Deus me deu bem-estar, Deus me fez feliz. Foi no meio do meu sofrimento. Tem gente, irmão, e eu quero concluir dizendo isso para você. Tem gente que está aí dizendo: Senhor, me tira do meio desse sofrimento, Senhor, me tira do meio dessa calamidade. Tem gente querendo fugir do Brasil, ir para os lugares onde a enfermidade já foi controlada, para onde não há mais a pandemia, ou para onde ela nem chegou. Eu tenho uma mensagem de Deus para você: você não precisa sair do lugar de sofrimento, você não precisa sair do lugar da aflição, você não precisa sair do lugar de conflito, você não precisa sair do lugar do caos, você não precisa sair do lugar do colapso, você não precisa sair do lugar de sofrimento, você não precisa sair do lugar da sua dificuldade. Você só precisa entrar no centro da vontade de Deus, olhar para a mosca, correr, esquecendo o que está para trás, prosseguir, avançar para o alvo, entender o teu chamado. E aqui eu concluo te dizendo que se você compreender a tua vocação, o teu chamado, que não é humano, mas é celestial, você vai sair do patamar que você estava estagnado, do patamar que você estava travado, impedido, obstruído, embargado, embaraçado, bloqueado, para viver um novo tempo na presença de Deus. Nessa noite, Deus está dizendo para você: a sua prosperidade, seu bem-estar, felicidade é no meio do seu conflito, é no meio da crise. Há uns tempos atrás eu estava ministrando sobre o que é paz. Paz não é ausência de guerra. Para o cristão verdadeiro, paz não é fugir daquilo que está te afligindo. Paz é ter a capacidade de lidar com aquilo que te preocupa, é estar no meio da guerra e dizer: estou tranquilo, porque o Deus de Israel é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu encerro essa palavra te dizendo o seguinte: Deus está preparando um tempo que você não imagina. Para isso, é necessário se desprender do passado. É necessário, irmão, sair e romper tudo isso que faz você viver em função do teu passado. Porque o que Deus tem para você é um futuro próspero, duplamente frutífero, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração para você. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero lhe agradecer por essa noite, por essa live, Senhor, desse momento, essa quarta de conexão em guerra espiritual. Quero lhe agradecer, Pai, por todos aqueles que se conectaram, por aqueles, Senhor, que estão compartilhando e pessoas estão se conectando, por aqueles que verão, Senhor, esse vídeo daqui a algum tempo. Senhor, eu quero lhe agradecer pela vida dos teus filhos, que têm todos os motivos para desistir, mas estão sustentados pelas tuas mãos, Pai. Por todos aqueles que têm motivo para voltar atrás, mas estão fundamentados na rocha que é Cristo. Eu quero lhe agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos, que poderiam, Senhor, ter, nesse momento, se desconectado completamente do teu reino, mas estão, Senhor, na tua presença. Senhor, a tua palavra nos diz, no livro do Apocalipse, Pai, que o Senhor colocou uma porta aberta diante de nós, e que o Senhor conhece as nossas obras, e que mesmo nós, tendo pouca força, nós guardamos a tua palavra e não negamos o teu nome. Senhor, eu sei que tem um filho teu, uma filha tua, que está com uma força tão embaixo, Pai, que está vivendo um momento de esgotamento emocional tão grande, tão intenso, mas eu acredito, Pai, que o poder do teu Espírito, que desce sobre nós na tua promessa de Atos capítulo 1, desce como dínamos, dunamis, Pai. Senhor, eu creio que esse poder vai invadir a vida dos teus filhos agora e vai, Senhor, nos trazer dinamismo na tua presença, Pai. Porque apesar de não estarmos vendo nada, apesar da esperança humana, Senhor, estar se esvaindo, Senhor, nós colocamos os nossos olhos em Ti e olhamos firmemente para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. É aquele que cria, dá, concede fé e a aperfeiçoa na nossa vida. Pai,
Eu quero te pedir neste momento, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos fazer entusiasmar na tua presença. Que esse período, Senhor, de confinamento não seja ponto final na história do nosso cristianismo, na história da nossa fé, da nossa família, do nosso casamento, da nossa vida profissional, Pai, social, não seja ponto final do nosso chamado. Senhor, quantas pessoas estão desesperadas nessa hora, sem saber o que fazer, achando que para o Senhor abençoar, o palco da nossa vida precisa estar montado do jeito que imaginamos. Mas o Senhor, Pai, é mestre em reviravoltas. O Senhor é especialista em e prosperar em tempo de crise, sofrimento, dificuldade, caos, colapso, calamidade e conflito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra agora na vida do teu filho, Pai, e tira essa sensação de derrota, frustração, abatimento. Senhor, caia por terra agora toda a sensação, Senhor, de falência, morte, todo desânimo, Pai, que tão de perto rodeava. Senhor, tantas sensações malignas que acometeram os teus filhos. Senhor, eu quero te pedir agora, Pai, tira em nome de Jesus. Pai, eu quero concluir essa oração te pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos aperfeiçoar, para que sejamos de fato levados a esquecer daquilo que tenha nos prejudicado, daquilo que tenha nos entristecido e daquilo que tem gerado culpa dentro do nosso coração. Senhor, bem-aventurado, feliz é aquele a quem o Senhor as transgressões e perdoa pecados. Senhor, que nesta noite nossas transgressões sejam apagadas, perdoadas, que os nossos pecados sejam apagados, perdoados, lançados em um mar, não só pelo Senhor, mas que elas sejam lançadas em definitivo, Pai, no mar, por nós mesmos. Nos faça lançar, Senhor, aquilo de que não temos orgulho, num abismo, e nunca mais venhamos a tocar nesses assuntos, nem a nos lembrar deles. Porque eu creio que tudo o que foi difícil até agora, a partir desse momento, Pai, não será mais, porque o Senhor nos levará a ser duplamente frutíferos. E por tudo isso, eu lhe agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe por estar conectado com a gente. Deus te abençoe por esse período. Não se esqueça, Conexão Adonai Church precisa da sua ajuda, precisa daquilo que você pode fazer, seja pouco, seja muito, que Deus possa te abençoar por toda a doação, por toda a semente, por tudo aquilo que você possa fazer. Que Deus te abençoe, e assim como Ele fez na vida de Isaac, fazendo prosperar naquela terra, abençoando ele e fazendo ele colher 100 vezes mais, que Ele possa te fazer colher 100 vezes mais. Amém? Curva a tua cabeça para eu poder te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. E até domingo, em nome de Jesus, se assim Ele permitir.